Fala pessoal, queria deixar com vocês aqui hoje um título: Selecione bem suas amizades. E nós vamos fazer uma pequena reflexão em dois textos da Bíblia. O primeiro está em Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52, e o segundo está em Marcos, capítulo 2, do 4 ao 5. Selecione bem suas amizades. Nós vamos falar sobre Bartimeu e sobre o paralítico que desceu ao telhado para Jesus curá-lo. Primeiro vamos falar sobre Bartimeu. Bartimeu está em Marcos 10, 46 ao 52, que conta a história de Bartimeu, que é um cego que Jesus estava passando pelo caminho, e ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali e resolveu clamar Jesus para ter a cura dele. E o primeiro ponto interessante é que Bartimeu só havia escutado de Jesus. Ele não tinha visto milagres que Jesus tinha feito. Então olha o tamanho da fé de Bartimeu. Por ouvir, ele creu que Jesus podia fazer. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas que estavam ao redor dele tentaram repreendê-lo, tentaram calar Bartimeu, falando para ele ficar calado. Olha só, quem estava ao redor de Bartimeu, ao invés de ajudar, falou para ele ficar calado. Mas Bartimeu, pela sua fé, ele sabia que ali ele podia ser curado por Jesus, pelo que ele havia ouvido de Jesus. Ele não deixou se abater pelas amizades, mas as pessoas que estavam ao redor de Bartimeu eram pessoas ruins. Ao invés de ajudá-lo, queria atrapalhar de receber sua cura. Só que Jesus, escutando, pediu para trazer Bartimeu até ele, perguntou a Bartimeu o que ele queria, e Bartimeu falou que ele queria ser curado. Então Bartimeu foi curado, e logo após, olha que interessante, Bartimeu não foi embora, Bartimeu foi seguir Jesus. Então, primeiro ponto, amizades, pessoas ao redor de Bartimeu eram pessoas ruins. Aí eu vou para o segundo ponto, o homem paralítico que desceu ao telhado, que está lá em Marcos capítulo 2, versículo 4 e 5, que é a parte específica, mas pode começar a ler a partir do comecinho do 2 mesmo. Amizade boa. Olha só o que fala. E alguns dias depois entrou em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem havia lugar mais para ninguém entrar. Ou seja, Jesus estava pregando para as pessoas e não havia nenhum lugar mais para entrar. Não havia lugar. Então, olha só. E não podendo se aproximar dele, a partir do 4 já, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam e, fazendo um buraco, abaixaram o leito perto de Jesus. Olha só, 4 amigos desse paralítico. Para o paralítico era impossível chegar perto de Jesus, mas as amizades boas dele não deixou esse impossível abatê-lo. Tanto é que eles desceram o paralítico pelo telhado. E logo abaixo, olha só, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Jesus vendo a fé dos amigos dele, que sabia que Jesus podia fazer e não enxergou obstáculo para isso, e levou o paralítico para ser curado por Jesus. Olha o tipo de amizade boa. Amizade que às vezes você não dá conta de fazer certa coisa, mas eles vão lá e te ajudam a fazer. Amizade que às vezes você está afastado de Deus, mas eles vão lá e vão conversar com você, vão falar com você para voltar, vão estar do seu lado, não te apoiando em fazer coisas erradas, que isso aí é muito, muito diferente. Isso aí não é amizade, mas fazendo você se aproximar de Deus novamente. Então olha só, mais uma vez, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. E logo após tem a história que os escribas duvidaram daquilo que Jesus estava falando, falou que Jesus estava blasfemando, e Jesus perguntou, é mais fácil eu falar, seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Foi onde o paralítico foi curado. Então olha só, amizades. Mas o interessante que mesmo as pessoas que estavam ao redor de Bartimeu
sendo pessoas que estavam querendo paralisá-lo de não receber sua cura, a fé de Bartimeu fez ele continuar clamando até Jesus escutar. Então não dependa de pessoas ao redor, selecione pessoas que estão ao seu redor, mas não dependam dela. A dependência nossa é somente em Deus. Nós dependemos de Deus, nós precisamos das pessoas, mas depender é somente de Deus. E não seja essa amizade ruim para ninguém. Assim como você pode selecionar suas amizades e querer amizades boas perto de você que vai te aproximar de Deus, seja essa amizade na vida das pessoas que vai aproximar as pessoas de Deus, não afastá-las. Então, essa reflexão que eu tirei para hoje: amizades ruins e amizades boas. Você tem o poder para selecionar quem anda com você. Você tem esse poder. E aí eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a filha de Jairo. Olha só que interessante. Mais uma vez, sobre amizades. Jairo, quando ele vai procurar Jesus, falando que a filha dele estava ruim, estava doente, pedindo Jesus para levar a cura para ela, então Jairo acreditava que Jesus podia curá-la. Só que no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue, aí Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, e quando ele estava para continuar, chegaram provavelmente servos de Jairo e falou: não incomode mais o mestre, pois a sua filha já morreu. Olha o ponto em quem você acredita. Se Jairo acreditasse nas pessoas que falaram isso com ele, ele simplesmente ia baixar a cabeça, então não tem jeito mais. Só que aí Jesus falou para Jairo: Jairo, crê somente. E Jairo decidiu crer somente em Jesus. Jairo silenciou tudo que as pessoas estavam falando e resolveu crer em Jesus. E aí Jesus foi até a casa de Jairo, não levou as pessoas que estavam com ele, todos os discípulos. Jesus levou apenas Pedro, Tiago e João, que eram 3 discípulos que geravam um ambiente de fé, onde Jesus ia falar que ia fazer e eles acreditavam que Jesus ia fazer. Pessoas que geram um ambiente de fé. Isso é muito importante. Na sua vida, queira pessoas que geram um ambiente de fé, onde parece que não tem solução nem circunstâncias que podem resolver, mas pessoas que sabem que Jesus pode resolver, Deus pode resolver qualquer coisa, basta uma palavra de Deus liberada, consegue resolver qualquer situação. São pessoas que vão acreditar nisso, que estão ao seu redor, mesmo quando você não acredita. São pessoas que vão acreditar e vai elevar a sua fé através delas. Através do crer delas, sua fé pode ser elevada. Então, selecione bem. E a filha de Jairo, Jesus foi lá e curou a filha de Jairo. Pessoas ao seu redor podem fazer a diferença, só que não deixe se abater por elas. Assim como Bartimeu, com pessoas ao lado dele, pessoas ruins, não deixou se abater, e mesmo assim sabia que Jesus podia curar. Você também, mesmo quando as pessoas ao redor, mesmo quando o cenário ao redor não é favorável, creia somente em Jesus e mais nada. A nossa solução é Deus para tudo. Beleza, pessoal? Um bom dia a todos.